Fala galera bonita, fala galera do axé, fala galera de fé, sejam bem-vindos novamente ao Fundanga no Coco. Eu sou Roger Viana e nós vamos nesse segundo vídeo aí conduzir os nossos passos diante a dar voz àqueles que não têm voz, mediante dentro da Umbanda, das religiões afro-brasileiras, misturando um pouco de história, conhecimento, cultura brasileira, cultura afro-brasileira, misturando tudo dentro das nossas necessidades, em colocarmos todos os pingos nos is, se assim podemos dizer humildemente, é claro, e respeitando toda e qualquer fronteira, todo e qualquer estudo, desde que ele tenha cunho, desde que ele tenha base, assim como a gente é feito aqui. Hoje, por exemplo, para dar continuidade na busca e no que levantou as questões desse canal, da gente dar mais voz àquelas entidades que acabam não aparecendo, por causa que eu dentro das minhas pesquisas e o que a gente pensa e tudo mais, dessa estrutura social que a gente vive, que sempre está lá fomentando e mostrando que eu preciso ter o senhor ser poderoso, etc e tal. E não necessariamente é isso. A construção da nossa cultura, da nossa ideologia brasileira, da influência, né, dessa colonização europeia, africana dentro do Brasil, né, ameríndia, o quanto que isso nos influenciou e o quanto que às vezes mesmo nós, frequentadores, seguidores e amantes das religiões afro-brasileiras, acabamos apagando aqueles que, na verdade, carregam todo esse contexto, misturaram tudo dentro dessa panela linda, né, da miscigenação e de todos os encontros culturais que a gente vai ter aqui no nosso país e na formação dessas religiões afro-brasileiras, ameríndias. Então a gente precisa buscar ter mais conhecimento sobre aqueles que estão lá, como disse, os quebradores de coco, mas jamais arrebentando a sapucaia, como já dizia o poeta. Certo, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai, dentro do nosso vídeo, vai ter a base de dois textos, né? Um livro acadêmico, outro um texto acadêmico. O livro do Giumbelli, de 2002, que é o Zélio de Moraes e as origens da Umbanda no Rio de Janeiro. E também um texto muito bom do Bruno Farias Rod, que vai dizer Umbanda, uma religião que não nasceu. E aí vai falar, mas o que tem a ver isso com o canal que quer dar voz para aqueles que não têm voz? Exatamente, começa aí, dentro das minhas pesquisas, onde começam a se calar aqueles que estavam ali fomentando, inclusive, o nascimento da Umbanda. Lá no início do século XX, né, com o pai Zélio de Moraes, lá, né, que vai ser decretada ali o nascimento da Umbanda, né, na casa onde Zélio de Moraes vai lá e incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, é o que a gente vai chamar de um marco mito, por exemplo, que é o marco mito que nasce a Umbanda ali. E na verdade não, né? Na verdade já existiam várias manifestações, muito antes disso, lá no século XVIII, por exemplo, que já tinham uma construção muito parecida com o que é a Umbanda atual. Olha só que loucura. Luísa Pinta, uma angolana negra, foi trazida já escrava de Angola para cá, foi batizada inclusive lá em Angola, já trazida em criança, batizada lá, né, para o sistema católico e trazida como escrava para o Brasil. Aos 30 anos de idade ela compra a sua alforria e vai morar em Sabará, Minas Gerais, né, lá no século XVIII, por volta de 1712, se eu não me engano. Perdoe-me a precisão do ano, eu não vou lembrar agora, mas é início do século XVIII. E ela fazia o que eles chamavam na época de calundu, onde ela recebia, além de entidades como um caboclo, que era chamado na época, hoje a gente chama de caboclos, ela recebia também inquices de ancestrais da família dela, olha já a mistura, coisa que a gente já tem em alguns terreiros de Umbanda praticando isso hoje em dia também, por causa dessa grande influência. E, mais do que isso, ela também recebia um anjo, e se rezavam às vezes cultos para Santo Antônio. Então, olha só já a miscigenação religiosa, o sincretismo, que todos gostam tanto de usar essa palavra para a Umbanda, né, para as religiões afro-brasileiras, que são sincréticas. Mas aí eu levanto uma outra questão também. O que é ser sincrético?
Será que todas as religiões não são sincréticas? Porque, por exemplo, o catolicismo surge depois do judaísmo e faz defumação, assim como faziam os judeus. Né? Antigamente, os judeus faziam também a matança dos cordeiros, dos carneiros. Já, não é? Quantas e quantas religiões vão ter o culto das matanças? Será que isso não foi influenciado? Então, na verdade, se eu sou uma religião A ou B e eu recebo uma influência de outra, é sincretismo. Será que todas as religiões que nós conhecemos não nasceram de sistemas sincréticos? E aí a gente usa a palavra sincretismo para dizer, olha, aquela religião é sincrética. Mais uma vez, e aí a tese desse canal, estão colocando venda na boca de expressões religiosas, querendo calar novamente isso. Ah, então aqueles são sincréticos e nós somos os originais. E é isso que a gente está sempre buscando aqui. A gente tem que dar voz para todos aqueles que estão praticando fé, com amor, religião, ajudando as pessoas a enfrentar esse mundo tão difícil, a entender e compreender as suas encarnações, né? Então a gente precisa entender cada um. Então, por exemplo, Luísa Pinta já fazia um rito que misturava as influências do catolicismo, dos indígenas, afro-brasileiras, africanas, o próprio nome vai dizer, era um calundu, né? Ela é angolana, você tem aí candomblé de Angola, por exemplo, no Brasil até hoje. Então, por exemplo, mais uma vez a gente está levantando outra questão de por que nós calamos, e aí começa a acontecer aí. Quando é declarado o nascimento da Umbanda, o que está acontecendo naquele momento em que o caboclo das 7 encruzilhadas chega no País Hélio de Moraes e diz que a partir dali nasce a Umbanda? Antes da chegada do caboclo das 7 encruzilhadas, há uma manifestação, e isso você vai encontrar em vários livros acadêmicos, não acadêmicos, revistas de Umbanda, revistas da história das religiões brasileiras, que vão dizer que estão ali, naquele momento, naquela sessão espírita ali no Rio de Janeiro, no início do século XX, acontecendo manifestações de pretos velhos, né, de escravos, de caboclos. E aí, e naquele momento, as pessoas ligadas ali àquela sessão espírita estão querendo expulsar aqueles espíritos que são chamados de seres sem luz, ou que precisam de luz para evoluir, para ascender. E aí vem o caboclo das 7 encruzilhadas e fala, não, então nós vamos criar uma nova religião para... Só que a partir do momento que se cria, e aí parte da estrutura da classe média daquela época começa a adentrar na religião, que dali recebe o nome de Umbanda e começa a nascer, ela começa a ganhar essas estruturas de poder. Então, de novo, como eu disse no vídeo anterior, né? Vamos lá novamente. Então aí a gente precisa por exemplo, como acontece nas estruturas kardecistas, e eu estou falando aqui do kardecismo com o maior respeito do mundo. Tenho grandíssimos amigos e irmãos kardecistas e é sim um trabalho, inclusive no Brasil, é lindo. Você não encontra um trabalho Kardec tão bonito quanto é feito no Brasil. Não encontra fora do Brasil. Mas eu estou falando que a partir do momento que a gente pega essa outra estrutura, e aí a gente vai utilizar aqueles que frequentavam uma estrutura Kardec, que trabalha com médicos, com o doutor Y, X, Z, porque foi um grande espírito evoluído. A gente começa a calar as nossas entidades novamente. Começa a querer que elas tenham um grande passado para que elas sejam uma grande figura dentro do terreiro. E não, por exemplo, lá em Luísa Pinta, no Calundô de Luísa Pinta, era bem diferente. E o que é mais incrível, em pleno início do século XVIII, brancos e negros frequentavam a casa de Luísa Pinta. Isso mostra o mais bonito e como ali se dá valor, e sim, a toda manifestação, né? E aí, mais uma vez, a gente vê a importância de estar falando sobre isso. E aí, para deixar uma dica para o nosso próximo vídeo, eu vou falar do grandíssimo Caboclo Flecha Ligeira. Um mestre na minha vida e na obra da Umbanda. Conhecido muito, em muitos terreiros. Aí você vai falar, ué, mas você não ia falar de entidades que não são tão conhecidas? Caboclo Flecha Ligeira é conhecido. Sim, mas aí vem a outra grande questão. O Caboclo Flecha Ligeira que eu conheço, ele não vem da linha de Iemanjá e Ogum,
como eu já li em vários lugares. Ele não era um indígena brasileiro enquanto matéria. Na verdade, esse caboclo que eu conheci, ele nunca foi matéria. E ele trabalha numa linda linha de Umbanda, num terreiro que eu frequento, né? Que eu tenho todo o amor e dedicação a esse terreiro. E aí ele nunca encarnou. Ele trabalha na linha de Umbanda. Ele utilizou esse nome exatamente para poder ser aceito. Faz um trabalho incrível de pagelança, uma coisa maravilhosa. E ele teve que assumir esse nome para que fosse aceito. Então, mais uma vez, por causa da aceitação, a gente acaba calando ou deixando de estudar uma nova linhagem tão incrível que fica para o próximo vídeo. Nós vamos falar dessa linhagem, vamos falar quem é e por que ele surge falando sobre caboclo, assumindo um nome flecha ligeira. Não é da linha de Iemanjá, não é de linha de Orixá. E ele é um dos fundadores dessa casa da qual eu frequento, da parte espiritual da casa. Um da linha de frente, que é uma outra linhagem que trabalha na linha também dos caboclos. Viva a mescla cultural, viva as energias, vivam as vozes que precisam ser escutadas. A gente precisa mostrar que existe muito mais, e quanto a Umbanda ou quanto as religiões afro-brasileiras são incríveis e nos ensinam cada vez mais. Queria agradecer, pedir para que compartilhem, curtam a página, sabe, se inscrevam no canal e principalmente agradecer as minhas 3 estruturas para eu estar aqui hoje falando. Zé Carlos, Valquíria e Eduardo Namen. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem bem, fiquem em paz e axé.